Meu nome é Leonardo Garcia, sou procurador do Estado do Espírito Santo, advogado e professor de alguns cursos jurídicos. Vamos falar hoje sobre direito do consumidor, mais especificamente sobre relações de consumo. Quem quiser participar, pode mandar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Mande seu e-mail com as suas dúvidas que nós vamos responder aqui. Saber hoje o que é uma relação de consumo é fundamental para nós aplicarmos o Código de Defesa do Consumidor. A grande dificuldade hoje do jurista e da jurisprudência é poder identificar quando eu vou poder aplicar o Código de Defesa do Consumidor ou quando aplicar o Código Civil. E por que essa dúvida ela é importante, essa questão ela é importante? Porque o Código Civil é um código de iguais, é um código onde há uma presunção de igualdade. E o Código de Defesa do Consumidor, não. É um código onde há uma desigualdade. Eu tenho um consumidor bem abaixo em detrimento de um fornecedor. Então, o Código de Defesa do Consumidor, o próprio nome dele diz, é um código de defesa e proteção aos direitos do consumidor. Quer dizer que eu tenho um código que protege realmente os direitos do consumidor? Tenho. E por que eu tenho isso? Porque eu preciso proteger esse ente que está em dificuldade, que está em desigualdade. Se o consumidor está numa relação de desigual, eu preciso proteger esse consumidor para poder equilibrar essa relação. Só que eu preciso identificar, então, quando eu estou diante de uma relação de consumo. Primeiramente, eu preciso identificar quais são os elementos dessa relação de consumo. E eu tenho o consumidor, tenho o fornecedor como sujeitos dessa relação de consumo. E tenho também como objeto, produto ou serviço. Então essa primeira noção ela é fundamental. Eu preciso encontrar necessariamente quem é o consumidor, de outro lado quem é o fornecedor, tendo como objeto um produto ou serviço. Essa é a estrutura da relação de consumo que nós precisamos ter. Ora, o Código de Defesa do Consumidor nos ajuda muito nesse aspecto. Por quê? Porque ele conceitua para nós, operadores do direito, e para o público em geral, o que é consumidor, o que é fornecedor, o que é produto e o que é serviço para fins de aplicação do CDC. Isso não é comum na nossa história jurídica. Normalmente, o legislador deixa os conceitos para a doutrina. Ora, se nós formos observar o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, nós vamos encontrar ali quem é o consumidor. E aí vamos para o Código. O Código nos diz que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Olha que informação já importante para nós no primeiro momento. No ordenamento jurídico brasileiro, o consumidor também poderá ser uma pessoa jurídica. Ninguém tem dúvida disso, porque o consumidor é toda pessoa física ou jurídica. Isso foi intencionalmente colocado pelo legislador brasileiro. Em outros países da Europa, da América Latina, muitas vezes, você exclui a pessoa jurídica da figura do consumidor. No Brasil, não. No Brasil, o legislador quis intencionalmente que a pessoa jurídica pudesse ser consumidor. Nem sempre ela será, mas ela, em algumas circunstâncias, em alguns casos, é isso que nós vamos tentar fazer aqui hoje, verificar quando que a pessoa jurídica e também a física poderá ser considerada consumidora. Continuando, o artigo 2º diz que aquele que adquire um produto ou serviço, que são os elementos da relação de consumo, é necessário encontrar um produto e ou um serviço. E o final do artigo 2º caput nos diz como destinatário final. Veja que interessante, o legislador brasileiro então conceitua o que é consumidor. Mas veja, o que significa destinatário final? O que significa adquirir um produto ou um serviço como destinatário final? Imagine a seguinte situação. Se eu compro um computador e levo para o meu escritório de advocacia, faço petições, mando e-mail, eu posso ser considerado consumidor? Eu posso aplicar o CDC nessa relação? Pegando esse mesmo exemplo, quando eu pego essa relação, esse computador que eu acabei de adquirir, e no meio do caminho eu digo, não, eu não vou levar para o meu escritório, eu estou precisando dele lá em casa, eu preciso fazer algumas consultas, preciso brincar no computador, preciso de vez em quando fazer algumas compras lá para minha casa,
e hoje as relações através da internet estão cada vez mais tornando o mundo globalizado, e aí eu levo para minha casa. Veja, a mesma relação. Nessa situação, eu pergunto, posso aplicar o CDC se eu levei o computador para minha casa? Então, o X da questão aqui do artigo 2º é, o que é destinatário final? Quando o consumidor será considerado destinatário final? Quando ele adquire um produto ou um serviço como destinatário final? E essa foi a grande dúvida da jurisprudência e da doutrina ao interpretar o artigo 2º. O que é dar destinação final? Aqui nós tivemos duas teorias muito importantes que foram utilizadas pela doutrina. Teoria finalista, de um lado, e a teoria maximalista, de outro. A teoria finalista sustentava que o consumidor é aquele somente o consumidor que dá uma destinação fática. O que é isso, da destinação fática? É aquele que retira o produto e serviço do mercado de consumo. Ou seja, ao retirar o produto e serviço do mercado de consumo, você não estaria revendendo aquele produto. Você está dando um fim a ele, porque você retira faticamente ele do mercado de consumo. Mas não é só. Para a teoria finalista, não basta dar destinação fática. Você terá que dar uma destinação econômica. Ou seja, além de retirar ele do mercado de consumo, você não pode utilizar o produto ou o serviço como fins lucrativos, como atividade lucrativa. Então, a teoria finalista, ela restringe o conceito de consumidor, dizendo que destinatário final é aquele que praticamente leva o produto ou serviço para sua casa, aonde você dá uma destinação fática e também econômica. Isso é muito importante. Já a teoria maximalista procurou ampliar o conceito de consumidor, dizendo que destinatário final é somente aquele que retira o produto e serviço do mercado de consumo. Não há necessidade, para a teoria maximalista, de você dar uma destinação econômica. Então, para a teoria maximalista, basta você tirar do mercado de consumo. Pouco importa o que você irá fazer com ele. Pouco importa se eu vou levar para minha casa o computador ou se eu vou levar o computador para o meu escritório. Isso não tem significância alguma para a teoria maximalista. Muito bem. Nós vamos encontrar, então, na jurisprudência, nos tribunais, no STJ, nos tribunais dos estados, ora se aplicando a teoria finalista, mais restrita, ora se aplicando a doutrina maximalista, que amplia o conceito de consumidor. E você criava uma insegurança jurídica, porque você tinha relações que, para um tribunal, era considerado relações de consumo, e para a mesma relação, para outro tribunal, não era considerada relação de consumo. E isso, na verdade, gera uma insegurança jurídica, que é o que nós não queremos. Veio a doutrinadora Cláudia Lima Marx, que talvez seja a maior doutrinadora do mundo em direito do consumidor, e diz o seguinte: na verdade, nós temos que entender o que é consumidor através da razão da norma. Por que o Código de Defesa do Consumidor foi criado? Por que houve a necessidade de se elaborar um Código de Defesa e Proteção aos Direitos do Consumidor? Porque o Código Civil era insuficiente. O Código Civil não conseguia, de uma maneira satisfatória, regulamentar essa relação de desigualdade. Então, o artigo 4º, inciso 1º do CDC, coloca como princípio fundamental das relações de consumo: o consumidor é um ente vulnerável. É o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. O consumidor é um ente vulnerável. No começo da aula eu disse da relação de desigualdade. Essa relação de desigualdade do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, esse nome é dado, vulnerabilidade. O consumidor é um ser vulnerável. Ora, se o consumidor